Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença por acidente de trabalho é um benefício previdenciário pago aos segurados que sofreram um acidente do trabalho ou foram acometidos por doenças ocupacionais, ou seja, que tenham relação com o trabalho e com a função desempenhada, e que se equiparam a acidente de trabalho. Este benefício ele é devido ao empregado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias. Isso porque o empregador é responsável pelo pagamento do salário e de mais vantagens pelo prazo de 15 dias, sendo que o INSS assume a responsabilidade a partir do 16º dia de afastamento em diante. O benefício de auxílio-doença acidentário, diferentemente do que ocorre com o auxílio-doença comum, ele independe de carência, ou seja, ele não exige um número mínimo de contribuições para o INSS. Importante esclarecer que acidente do trabalho é aquele que ocorre no exercício de atividade, a serviço da empresa e provoca lesão corporal ou perturbação funcional que pode causar a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Considera-se também como acidente do trabalho a doença profissional ou ocupacional produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Por exemplo, uma pessoa que trabalhe com digitação e venha desenvolver o quadro de lesão por esforço repetitivo, a conhecida LER. Essa doença está ligada ao exercício profissional do trabalhador e será considerada um acidente de trabalho para efeito de requerimento do auxílio-doença. É importante destacar ainda que o recebimento de referido benefício garante a estabilidade provisória no emprego a contar da sua cessação. O empregador está impedido de dispensar sem justa causa o empregado pelo prazo mínimo de 12 meses após o fim do auxílio-doença por acidente de trabalho. É importante lembrar ainda que durante o período de recebimento do benefício, o empregador é obrigado a depositar as parcelas referentes ao FGTS do empregado afastado. Da mesma forma, segundo várias decisões da Justiça do Trabalho, aquele que está afastado por auxílio-doença por acidente do trabalho e antes do afastamento tinha plano de saúde mantido pela empresa, terá o benefício de saúde mantido enquanto perdurar o recebimento do auxílio-doença acidentário. Para comprovar a relação entre a doença ou a lesão adquirida e o trabalho desenvolvido pelo segurado, em caso de acidente que gerem lesão ou perturbação funcional do trabalhador, esse receba atendimento médico imediato e, ao mesmo tempo, seja formulada a CAT, a conhecida Comunicação de Acidente de Trabalho, que deve ser emitida pela empresa empregadora ou, quando essa se recusar, pelo próprio hospital onde receber atendimento médico. Se houver recusa da empresa empregadora em emitir a CAT, o trabalhador pode procurar orientação de advogado para tomar as medidas cabíveis. A comunicação de acidente de trabalho, a CAT, deve ser apresentada ao INSS juntamente com o requerimento de auxílio-doença e documentação médica pertinente, para que o segurado seja submetido à perícia médica e também para que seja analisado o pedido como sendo benefício acidentário. Dentro dessa temática, é interessante falarmos um pouquinho sobre outro benefício previdenciário, o auxílio-acidente. Se o trabalhador gozou de auxílio-doença quando sofreu o acidente e após a alta médica foi verificada uma sequela permanente, o segurado do INSS terá direito ao auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença. O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de um acidente, apresentar sequela permanente, que reduz a sua capacidade para o trabalho. Esta situação também é avaliada por perícia médica. E sendo o benefício de auxílio-acidente considerado uma indenização, o seu recebimento não impede o cidadão de continuar trabalhando. Esse benefício é cessado no momento da concessão da aposentadoria. Então, pessoal, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas relativas aos benefícios acidentários concedidos pelo INSS. Muito obrigada e até mais!